É benção, foi benção. Glória a Deus, aleluia, né? Maravilha, né? Maravilhoso, né? Glória a Deus, Glória a Deus. aleluia. Que Deus nos enche do seu poder, Aleluia. na sua graça, né? Essa noite é muito bom. A gente está firme com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Glória a Deus. Vamos Glória a Deus. meditar numa palavra aqui, em nome de Jesus Cristo. Vamos ver Romanos 8, 8 e 5. Glória a Deus. Romanos 8 e 5. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o poder de Deus, né? Glória, glória a Deus, aleluia. Glória, glória a Jesus. Romanos 8 e 5 fala assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. O certo, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o poder de si. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Amém? Só ter aqui essas passagens maravilhosas no nome de Glória, Jesus glória Cristo. a Deus. Duas passagens riquíssimas e poderosas. Glória a Deus. Nosso irmão, pastor Belo está com uma palavra boa agora, né? Um ensinamento bom da salvação. E falou certo, muita salvação na nossa carne, muita vez nós recebemos salvação na carne, como ele falou. Deus dá tanta salvação na nossa carne para nós ver se nós se converte, como um sinal que Deus está cuidando da gente. Você vê a misericórdia dele como é grande? Ele dá tantos sinais, livrando nós de nós tombar antes do tempo, antes da hora. É verdade. Tem gente que diz assim: aquele irmão não quer nada com Deus e está vivo com Deus. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele fala bem claro: não tem prazer que o ímpio morra. É verdade. Porque se eu morrer sem Cristo é prejuízo para o reino de Deus. Deus não quer que ele morra sem ele. Ele luta até os últimos dias para ele já não vão se converter. Então é por isso que nós temos que ter misericórdia, né? Isso entra na misericórdia de Deus. Então, nós sabemos que uma pessoa, isso é agora não vai para essa palavra. Hoje Deus me deu outra versão dela. Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, nós temos que ter entendimento que as pessoas que estão na carne não vão agradar a Deus. É verdade. Então, quem tem que agradar a Deus, quem é? Você que está inclinado no espiritual. Agora, a pessoa que está na carne não vai agradar a Deus, mas tem que ensinar ele a sair da carne e entrar na dimensão espiritual. Porque todo mundo, antes de ser cristão, já foi carnal. Antes de ser cristão, já foi uma pessoa que era carnal, que não agradava a Deus. E se converteu, passou a entender o espiritual. Aleluia. Porque todo mundo começa a trabalhar, vem na carne dele. Mas quando ele vai aprender o mundo espiritual, vai ensinar para ele parar de andar na carne. Porque tem gente que anda na carne porque não conhece o Espírito. Tem gente que não anda no Espírito porque não conhece o Espírito. Ele só conhece a carne. E quem tem o dom de revelar o Espírito para nós? Jesus. E quem é que tem a palavra de Deus? Eu e você. Então, Glória a Deus. vamos ensinar as pessoas a se libertar da carne. Vamos ensinar as pessoas a abandonar a obra da carne e se preparar para entrar no mundo espiritual, na dimensão espiritual, para que possam agradar a Deus. O que nós temos que ensinar para ele? Que os carnais não agradam a Deus. E quando nós falamos isso para uma pessoa
que ele quer uma mudança, vai impactar o coração dele. Ele vai dizer, mas meu Deus, será que eu estou trabalhando para Deus? Ele vai pensar, eu quero mudar, eu quero agora agradar a Deus. Então é onde que a palavra vai funcionar. Glória a É Deus. onde que a palavra vai trabalhar. Porque você não está criticando a pessoa. Dizer, não, você é um canal, você vai para o inferno. Não. A pessoa é canal porque não conhece. A pessoa, o Filipe estava no carro lá, né? Ele era canal naquela hora, não era? Porque ele não conhecia nada do Espírito. Mas quando o Filipe começou a falar de Deus para ele revelar a palavra de Deus, ele se converteu de uma maneira, ele falou assim: o que impede de ser batizado agora? Ele disse: nada, a água está aí, eu falei: não batismo. Batizou-se ali imediatamente. Porque o que falta é o conhecimento ser introduzido no coração das pessoas. É verdade. E quem é que precisa desse conhecimento? Senão os carnais. Justamente os carnais que precisam desse conhecimento para poder se libertar. Então, para uma pessoa que não quer saber de Deus, que não quer nada com Deus porque é carnal, você tem que usar as palavras que atraem a ele para o reino de Deus. É verdade. Porque se for usar a palavra tópias contra ele vai ignorar você e ele não vai aceitar. Ele vai ter que conhecer o mundo espiritual, porque não teve essa oportunidade para ele, porque ele foi achotado, foi expulso, né? Glória a Deus. E a pessoa não teve essa sabedoria suficiente para dar espaço para essa pessoa se converter. Ou seja, vamos supor, a igreja está aqui, nós estamos na igreja aqui, e essa igreja tem gente convertida e tem gente que não é convertida. Glória a Deus. E você vai cuidar. O Senhor disse que é só voltar no exemplo da 99, que Jesus deixou a 99 numa pista e foi atrás de uma que tinha se perdido. Essa que tinha se perdido, nada mais é uma que deixou a carne dominar ela. Ela saiu do rebanho porque ela foi atraída por mundo, ela foi atraída pelo pecado. Mas o homem deixou, o pastor deixou, a 99 foi atrás dessa, porque disse que ela estava perdida, estava sendo possuída por outros tipos de pessoas, e já estava caído e doente, e quando ele viu, jogou no homem e trouxe de novo para curar ela. Então, é o tipo de gente que a gente vai encontrar precisando de ajuda espiritual. E nós temos que ter esse discernimento de ajudar as pessoas a se libertar para poder as pessoas se converter. Não é se confundir. As pessoas estão se confundindo no dia de hoje. Se você começa a apoiar os carnais, o pastor está em pecado. Não. O pastor que apacenta a ovelha é um. E pastor que não tem o nome de apacentar, ele não faz o que é correto para fazer, porque ele precisa ter nome. Pastor tem muito, agora o nome de apacentar é o que tem. Tem um apacentador que apacenta as ovelhas, esse vai salvar, ajudar as ovelhas a se salvar. Ou seja, então está escrito aqui. Por quê? Porque o cristão inclinado para a carne causa inimizade contra Deus. Então está falando aqui que as pessoas carnais estão sendo inimigos de Deus. Mas alguém que conhece tem que falar para essas pessoas que eles estão sendo inimigos de Deus. E se eu e você conhece, nós temos que falar com carinho para ele entender, porque ele não sabe. Eu nunca tinha falado. Como é que eu sabia, há 25 anos atrás, 30 anos atrás, eu não sabia nem o que era ser crente, eu não sabia nem o que era ser de igreja evangélica. Então, na minha mente, em que eu estava tudo certo, porque ninguém nunca pregou o evangélico, a não ser o que eu nasci dele, a não ser o catolicismo. Então, eu fui nascido no catolicismo, fazendo o que o católico faz. Ninguém nunca apresentou essa palavra para mim. Como é que eu ia saber? Como é que você vai saber? Então tem muitas pessoas que precisam apresentar a palavra para ele. A mostrar muito a palavra para essas pessoas entenderem que existe outra palavra poderosa e maravilhosa. E é isso que a gente
tem que mostrar às pessoas esses dois lados. Porque hoje as pessoas não querem gastar tempo para realmente ensinar o que tem que ser ensinado. As pessoas têm lá, todo mundo conhece, não, todo mundo não é conhecedor não. Todo mundo não é conhecedor não. Porque a pessoa que é conhecedora, que entra na igreja e ouve todo dia a palavra de Deus. Quem nunca entrou na igreja não conhece a palavra de Deus. Quem está só no catolicismo, só na igreja lá, nunca entrou na igreja evangélica, ele não vai conhecer nada de Deus, como é que vai conhecer? Ele apenas ouviu falar, né? Ouviu falar, mas conhecer não. Conhecer, a pessoa passa a conhecer quando ele entra inclusive na igreja, ele vai ouvir a palavra. Aí se ele vai ouvir uma vez, duas vezes, três vezes, aí ele vai ser revelado essas palavras para ele. E ele vai entender. E quando ele entender, ele não vai querer ser inimigo de Deus. Ninguém vai querer ser inimigo de Deus. Ninguém vai querer não desagradar a Deus. Porque nós mudamos porque nós ouvimos a palavra de Deus. Nós mudamos porque a palavra falou conosco. Nós estamos aqui, a palavra mudou a nossa concepção. E nós agora entendemos que não podemos andar mais como o mundano, porque nós éramos do mundo, mas agora nós se convertemos através da palavra de Deus. E agora nós entendemos isso, mas tem pessoas que não entendem isso. Então nós temos que ter uma obrigação, nós que sabemos, falar a essas pessoas e mostrar a Bíblia Sagrada. Porque é fácil dizer, isso é um carnal. Mas ele não sabe o que você está falando se você não tiver revelação para dizer para ele. É verdade. Se você não tiver um estudo para mostrar para ele uma palavra que aponta isso, ele não vai acreditar. Então tudo precisa de um trabalho guiado pelo Espírito Santo de Deus para que possa salvar as almas, né? Então está aqui. Então, na verdade, essa palavra é poderosa, é maravilhosa, porque aqui está os dois lados, está o lado dos espirituais e o lado dos carnais. E Deus quer transformar os carnais em homens espirituais, Verdade. através do seu poder e da sua graça. Glória a Deus. E nós temos essa instrução de fazer isso, esse poder de fazer isso. Porque até mesmo os crentes que começam, que não deu tempo de se converter ainda, eles estão cometendo isso. Mas ele vai ouvir essa introdução e vai entender que eles precisam ser espiritual. Então, ser espiritual precisa entender a palavra de Deus. E para entender a palavra de Deus, precisa mais ensinar essas pessoas a palavra de Deus, né? Falar para eles. É tão simples dizer isso para eles. Se você vai voltar aqui, nós chegar aqui em Efésios, para você entender como as pessoas fazem errado no dia de hoje. Você vai entender como as pessoas fazem errado no dia. Efésios 6 e 10 fala assim, ó. No demais, irmão meu, fortaleceis no Senhor e na força do seu poder. Aí nós falamos, é vestir de toda a armadura de Deus para que possa estar firme contra as astúcias ciladas do diabo. Aí no 12 ele fala, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas se lutar contra os princípios da potestade, contra os princípios das trevas deste século, contra as obras espirituais da maldade dos lugares celestiais. O que é? Nós aprendemos aqui. Pessoas fazem errado, sabe o que a pessoa faz? As pessoas veem as pessoas fazendo isso errado e diz que vai brigar com a carne. Ou seja, se você vê um irmão que fazer coisa errada, se você for chamar a atenção dele, você está chamando a atenção da carne dele. Ele vai ficar nervoso com você. Ele vai ficar irado com você. Mas não está parado, assim. O que está trabalhando atrás dele é o poder das trevas. E o poder das trevas só expulsa o coração e o jejum. Porque as pessoas não querem mais jejuar pelo irmão, não querem jejuar pela irmã, não querem jejuar para Deus libertar a igreja, não querem jejuar para Deus libertar os irmãos, para Deus libertar os carnais, para se tornar espirituais. Porque aqui está falando isso. Não deve chamar a atenção dos carnais, porque os carnais não se comparam com sangue, nem com a carne. Ele fala, é carne e sangue. Carne e sangue não se comparam com o discurso, mas sim com o poder espiritual. Se você vê que o teu irmão está desconcertado, ou está com problema, não é nem vou falar nada para ele. É bom você pegar e orar em particular a favor dele. O Espírito está trabalhando na mente dele, no pensamento dele, no coração dele, de cá com terra, através de sua ação, através do seu poder, o poder de Deus.
O espírito maligno que estava operando na casa daquele homem, na casa daquela mulher, ele libertava ele. Então, não é difícil fazer a obra de Deus. É porque ninguém quer fazer a obra de Deus, quer fazer a sua obra. As pessoas querem converter as pessoas, ele mesmo quer ter o poder de converter. Nós não temos poder de converter ninguém. Nós não temos poder de salvar ninguém. Quem salva é a palavra de Deus através do nosso pronunciamento. Mas a palavra dele vai salvar, ele vai salvar você. Porque a salvação está com Cristo, está com Deus, está com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o que nós temos que ter é confiança no Senhor e um bom testemunho como cristão. E um bom testemunho como cristão inclui paciência, inclui mansidão, inclui misericórdia e nós para as pessoas que ainda não têm um alicerce espiritual, que ele não tem uma confiança, que ele não tem uma fé suficiente como eu tenho, como você tem. Você que tem uma fé elevada acima do seu irmão, claro que o seu irmão é mais fraco que você. Então o Senhor diz, o que é que o Senhor diz? O Senhor diz, o que é que o Senhor diz? Suportar são mais fracos. Não é? Ele fala na palavra dele. E é isso, cara. Quando ele fala de suportar são mais fracos, ele está incluindo os canais que são fracos porque não estão convertidos, são fracos porque não têm conhecimento total da palavra, são fracos porque não estão alicerçados espiritualmente. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, nós temos que aprender a trabalhar com essas pessoas para eles se converterem, para eles se transformarem no grande homem de Deus. Vamos supor, aqui na igreja para entrar diversos tipos de pessoas, porque é lugar de entrar para cada um aqui, para eles se transformarem. Aqui é lugar de entrar pessoas aconselhadas, pessoas que não têm casamento sólido, pessoas que estão com problemas, para que aqui se conserte. Eu tenho isso com toda certeza, porque eu já fiz 17 casamentos nesse ministério, 17 casamentos, pegar pessoas que estavam falando junto, que estavam lá para cá, e todos dentro da igreja, e quando foi o ano, casa 3 no outro ano, 3 no outro ano, até que casou todo. O Giovanni só isso, né? Fizemos o TV da Varela no mês, 3 casamentos, pessoas que querem casar, quer que falta casar? Ah, falei isso, não falei isso, não, e casando. Aqui mesmo fiz 7 casamentos na igreja nossa, aqui na minha casa, aqui, 7 casamentos, pessoas que estavam precisando disso. Mas por quê? Porque tiveram paciência. Já a pessoa está aqui, não está casada, você ficar tendo perto da pessoa do lado, mas você vai para o inferno. As pessoas que casou estão aí firmes, não estão no inferno, estão no caminho de Deus, estão na palavra de Deus. Vai para o inferno se você não ensinar para ele a palavra de Deus, não ensinar para ele a se converter, vai entrar numa posição que tem que entrar, que é se converter e obedecer a palavra de Deus. Né? O irmão Toninho, na casa até feita do irmão Toninho, foi, irmão? Olha, a casa está aí, a casa da palavra de Deus, casado aí, na obra do Senhor e tudo. Né? Glória a Deus. Então, quantos você está dizendo? Então, isso é testemunho que eu estou dando hoje. Porque precisa de entender que a igreja é lugar de conserto. Tem pessoas que querem que a coisa venha consertada. Não é ninguém consertado, não tem igreja está falando, é lugar de conserto. Jesus, quando estava na terra, trabalhou consertando as pessoas. Por isso que era carpinteiro, ele começou a fazer carpintaria, depois ele foi fazer a cavalheira, depois ele foi arrumar a vida das pessoas com o seu poder, com a sua graça. Ninguém chegava diante de Jesus para não ser consertado, ele consertava. Então, do mesmo jeito, a igreja é uma igreja que para consertar as pessoas que estão doentes espiritualmente, precisa de um problema para se resolver. Né? É verdade. O Cássio chegou aqui há anos atrás e ele disse que ia batizar. E eu disse: vamos te batizar. Se eu tivesse batizado, ele não estava aqui. Então ele está aqui porque nós fizemos a obra, nós fomos lá e se você com ele está aí. Quantos está? Então, deu fruto, ele está aí. Mas quantos que nós batizamos que não deu fruto? É assim. Nem todos vão germinar, nem todos vão funcionar. E a príncipe vai deixar de fazer a obra? Não, Jesus também, quando pregou, atingiu uma multidão muito grande. Mas ele disse: o dia que ele falou assim, vocês estão me seguindo, porque vocês querem comer pão e peixe. Então, Jesus falou duro, disse: foi embora, todo mundo sabe que Pedro e os discípulos, e Jesus falou: Pedro veio expulsar a comunidade, Jesus, está indo todo mundo embora. Então, Jesus não sei questionar, porque era nada embora. Jesus só falou para ele: tu quer ir, Pedro? Vai também. Pedro falou: não, Senhor, para onde eu irei, que só o Senhor tem palavra de salvação. Então, Pedro revelou a verdade, só Jesus. É
a salvação, então, o segredo é a salvação. O segredo é nós lutar para salvar as pessoas, para que as pessoas se convertam e vá morar no céu. Porque muitos precisam disso, e nós estamos aí para fazer isso. Então, a obra é essa: é nós transformar pessoas carnais e pessoas espirituais através da palavra de Deus. Pessoas que estão mortas, voltar, ressuscitar espiritualmente, vai morar no céu. Porque as pessoas que não conhecem a Deus estão consideradas mortas, mas quando passam a conhecer a Deus, está ressuscitando junto com Cristo, está tomando um rumo de salvação. E esse é o que o Senhor quer. Para Deus é muito agradável, muito maravilhoso. Então, muitas pessoas estão desagradando com Deus, porque não estão sabendo como fazer a obra do Senhor. Fica trabalhando de uma forma errada, né? Aí dá errado também. Então, é o que nós entendemos que tem que ser assim. Ele fala, por quê? Não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os princípios, contra as potestades, contra os princípios das trevas deste século, contra ossos espirituais da maldade dos lugares celestiais. Ou seja, existe o poder das trevas dos lugares celestiais. É verdade. Tá, estão no céu, estão lá indo para cima, milhares e milhares de anjos de Deus e milhares e milhares de anjos do inimigo, tentando tirar a palavra que é pregada, tirar a palavra de Deus, tirar o poder de Deus, distorcer a mensagem do Senhor Jesus Cristo, distorcer tudo isso, e tentando dizer que não tem mais jeito, e para tudo tem jeito. O Senhor dá jeito em tudo. Se Ele ressuscitou lá no outro 4 dias, por que Ele não dá jeito de uma pessoa que está com vício, de uma pessoa que está fora da palavra de Deus? O que nós temos que fazer é lutar em jejum e oração para que o demônio que está dominando essa pessoa saia pelas nossas orações, pela unção que tem que estar em nossas vidas. Libertar essas pessoas, para que essas pessoas possam ir na igreja, sintam vontade de sair da dimensão carnal e passar para a dimensão espiritual. Porque existe duas dimensões, uma dimensão espiritual e uma dimensão carnal. A dimensão carnal é o homem, que é carnal, que não teme a Deus, não conhece nada de Deus. Mas todo homem que conhecer a Deus é assim. Foi assim e é assim. Mas a partir da hora que ele deixa Deus trabalhar, vai transformando, vai mudando a sua vida, e vai chegar uma hora que essa vida está espiritual, está temente a Deus, como nós estamos aqui, está confiando no Senhor, está crendo que a salvação também é para ele, está crendo que ele também quer morar no céu. Então o céu não é só para mim, não é só para você, mas o céu é para todos aqueles que ouvir a palavra e se converter. Então a palavra de Deus pode converter qualquer um de nós, qualquer um que está lá fora, qualquer um que está em qualquer lugar. Deus tem o poder de converter, porque o que o Senhor veio fazer foi converter as almas para o reino de Deus, para transformar as almas para levar para o céu. Então o Senhor quer fazer isso e Ele tem o poder de fazer isso, e só Ele pode fazer isso. Então nós temos que lutar para que nós possamos ser essa arma espiritual que destrói o mal, essa arma espiritual que destrói as cadeias diabólicas, essa alma espiritual que destrói as cenas malignas, essa alma espiritual que destrói tudo através da oração e do poder de Deus, essa obra que Deus colocou, que somos nós, o trabalhador e cooperador da sua seara. Nós temos que entender que Ele está conosco, nós estamos com Ele, nós vamos ter sabedoria suficiente de salvar as pessoas, trazer as pessoas para a casa de Deus, para que eles possam alcançar a salvação através do poder de Deus. Então Deus quer fazer isso, Ele quer usar eu, quer usar você. Então não vamos deixar que nós sejamos orgulhosos, sejamos uma pessoa insensata, uma pessoa que pensa só dele, que não pensa do outro nem eu. Não, o reino de Deus é um reino que soma. Nós temos que lutar para somar. É um valor que soma. Porque Jesus veio para somar e não para diminuir. Porque diminui é inimigo.
prosperar a sua casa, faça prosperar a sua vida, faça prosperar as pessoas que estão sem esperança, faça trazer esperança àquele que não tem esperança, trazer saúde àquele que está sem saúde, através de uma palavra positiva. Às vezes a enfermidade vem, não é nem enfermidade, às vezes é só na mente da pessoa, porque recebeu uma palavra que moeu no seu coração. Me diz que se o nosso coração não está nem para ver, nosso coração estiver triste, diz que o nosso se seca, diz que não respira, o nosso fígado doente. Por causa de uma palavra mal recebida, ataca o nosso coração, perde a fé e a esperança e começa a gerar agora no teu corpo uma decepção. Mas com uma palavra de esperança, de transformação e de confiança, ela expulsa todo esse mal e sai do seu corpo e você é curado no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. A total confiança que você, essa doença não é sua e você não tem isso. Isso não é nada, porque maior é o Senhor que nos chamou, maior é o Senhor que fez todas as coisas e criou todas as coisas. Hoje eu estava falando com o nosso irmão Dorival também na garagem, que ele estava enfermo, ele contando que Deus curou ele quando ele estava no caminho do hospital. E eu falando para ele que eu também passei, eu até falei para ele, cheguei a falar para ele que eu estava tratando uma peça no ônibus, e eu tinha que entrar dentro do motor do ônibus. Eu digo, você quer parar dentro desse motor, que eu estou falando nas costas, na coluna aqui. E eu entrei, consegui entrar lá dentro, e entrei e saí, troquei a peça, voltei, aquela dor, a semana inteira com essa dor. Eu até falei para minha esposa, ele falou, você não vai no médico. Aí eu estava aqui em segundo lugar, aqui falando, eu pensando assim, eu só pensei assim, Deus, acho que eu vou no médico, vou procurar o médico, ou seja, não vai. Aí eu peguei, fiquei quieto. Comecei a pegar e fui lá para Taquara, quando voltei, nada, a dor sumiu toda a dor, não podia fazer assim, doía tudo aqui, doía minha barriga, doía a dor forte aqui, a dor sumiu, eu digo, meu Deus do céu. Então se eu tivesse resolvido a Deus, e talvez tenha arrumado um emprego, porque você chega no médico, faz, tem que operar, e aí, dá um problema na dor, corta o dor, fica aleijado dentro de uma cadeira, por causa da obediência. Então tem que acreditar na palavra de Deus. É assim que Deus fez a obra. E eu só tenho a agradecer por essa obra que ele realizou, porque a dor era insuportável, era uma dor terrível, uma dor, menina, era muito ruim, mas sumiu. Mas quando eu passei a dor, não tinha sumido, mas é um livro tão bom, é tão maravilhoso, né? Você ficar com aquela dor irritante, que você procura e não encontra mais ela, é bom demais, é maravilhoso. Então é isso que o Senhor quer, que nós confiamos nele, acreditamos nele, porque coisas grandes ele quer fazer no nosso meio, né? É isso que Deus quer. Vamos confiar que Deus vai pegar as pessoas através de nós e nós vamos ensinar uma palavra para essas pessoas e passar por essas portas, seja qual for a condição deles. Eles vão se salvar através da palavra de Deus. Glória a Deus. Eles vão se converter através da palavra de Deus. Porque nossa palavra de conversão, a palavra de transformação, a palavra de mudança, a palavra que transforma e que vai fazer essa pessoa buscar Deus. Nós temos que convencer as pessoas a buscar Deus, e a palavra vai converter a pessoa a buscar Deus. Porque quando a pessoa vai escutar que os carnais não agradam a Deus, ele vai querer ser carnal, ele vai querer ser um espiritual, ele vai querer se preocupar em buscar o Senhor para sair dessa forma da carnalidade e entrar no mundo espiritual. Né? Entrar para que venha agradar a Deus, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas quando nós deixamos a carne e damos vazão para o Espírito, nós passamos a agradar ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então é isso que a gente tem que ter. E a luta tem que ser constante. Por que ela tem que ser constante? Porque dificilmente os carnais querem vir para a igreja, porque a intenção deles é ir para o mundo, porque a carne cobiça para as coisas da carne. O mundo só tem coisas que agradam a carne. Então a gente tem que ser muito usado por Deus para ter a unção de Deus, para trazer essas pessoas para a igreja. Então a gente tem que estar cheio de Deus. Se não estiver cheio de Deus, nós não vamos conseguir, mas nós cheio de Deus, cheio do poder de Deus, com paciência, com sabedoria, com inteligência, nós vamos conseguir fazer a vontade do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, que Ele vai nos ajudar, porque quem é o maior interessado em salvar as almas é Jesus, que Ele é o dono da alma. Ele é o dono. O maior interessado em salvar as almas é o próprio Jesus Cristo, porque morreu naquela cruz para salvar eu, para salvar você. Ele morreu naquela cruz para salvar toda a humanidade, todos aqueles que deram ouvir a sua palavra, né? Então é isso que espera de mim e de você, essa confiança, essa certeza
de que vai valer a pena nós buscar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Nós vamos estar fazendo uma oração aqui, pedir a Deus que venha trabalhar nesse lugar, e depois nós vamos indo 509, porque nós vamos orar esse hino, porque esse hino fala que quando passar o balão, passou o hino. Nós temos que estar todo mundo unido, num pensamento só, porque se um estiver pensando uma coisa, pensando outra, não vai agradar a Deus e Deus não vai trabalhar. Então, quando passar o balão, vamos passar o unidos. Então, vamos orar para 509 daqui a pouco, e eu vou fazer a oração, depois nós vamos descer para nós estar encerrando, para nós ir para nossos carros. E desde já agradecendo as coisas que o pastor da Ferreira fez, para vir até aqui. Eu creio que Deus tem uma grande bênção para a vida dele. Eu sei que ele está sofrendo com todas as dores e problemas, mas Deus vai lhe socorrer e fazer um grande milagre. E você que tem a sua oferta, você guarda aí, para a oferta você que não tem, e você também é oferta aqui para o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, né? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, meu Deus, Criador do céu e da terra, nós te agradecemos nessa noite pela santa palavra desse Senhor, pelo esforço que todos fizeram de estar aqui juntos, Pai. Eu peço ao Senhor que venha retribuir em grandes vezes para o pastor da Ferreira, nosso irmão Fernandes, nosso irmão Adriano, que todos venham ser abençoados, todos que estão possam alcançar da tua parte o que o Senhor tem para dar, para entregar as bênçãos do Senhor, a força que o Senhor tem, o milagre que o Senhor tem para derramar em nosso meio, Pai. É o que nós pedimos nessa noite, através do Senhor Espírito. Ó Pai todo-poderoso Deus, opera no nosso meio, fazendo maravilha, Pai. Nós vamos que oferta nosso trabalho, prosperando a todo mundo, como Deus e nós Jesus Cristo, Pai. Nós te pedimos que agradecemos e desejar Senhor para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então, novamente, 500 irmãos, já está aqui, já. Vamos lá, todo mundo junto, primeira coisa. Nós dissemos. Quando Jordão passamos o rio e entramos no céu, veremos lá com a areia da praia nos gloriosa vista será, tanto som
os hospitais, os médicos, em todos os lugares, as academias, em todos os lugares, toma o lugar de Deus. Tem pessoas que deixam vir para a igreja, para ir para a academia, para ir para os hospitais, acredita mais na cura do médico. Chegar o médico não vai passar nada, vai dar uma direção, ele até matar uma pessoa e não ser ter morrido. Mas Deus quer curar. Mas a pessoa não acredita, tem que trazer. Mas Deus está aí para curar e para milagre. Vamos orar a Deus. Meu Jesus, Criador do céu e da terra, eu apresento nas tuas mãos todos os ouvidos da sua palavra. Eu peço que Deus Cristo abençoe o pastor Marildo, abençoe a nossa mulher Condida Jamil, nosso irmão Diabo Henrique, abençoa, vai mandando cristão, todos nós aqui, Pai, vai milagre, abençoa crianças, abençoe, ajuda, dá a sua graça a ele, Pai, abençoe o pastor Luiz, cura, Pai, você pode poder restaurar a saúde, Jesus. essas pessoas, Pai, que não acreditam mais na cura, não acreditam mais nos milagres do Senhor, mas nós acreditamos, acreditamos, não vamos deixar de acreditar. Meu Deus, o Senhor operar, faça uma obra na nossa vida. Obrigado pelos milagres que o Senhor tem Glória a Deus. pelo livramento, Pai. Continua pelo Glória, glória. Pedimos agora, Senhor, e te agradecemos. Aleluia, louvado seja o teu nome. Ó Deus, a comunhão do Pai. Obrigado, meu Deus. Todos Graça, nós, glória. Seus que jogam mal, igreja. Em nome de Jesus. Obrigado. Obrigado, meu Deus. Pai Senhor.